Fala pessoal, Erickson Master falando, deixando mais um vídeo para vocês. Nós vamos falar sobre a reportagem que eu vi no Autosport sobre cambagem. Eles citaram alguns pontos e confundiram um pouco as coisas. Por exemplo, eu tenho 10 anos de alinhamento e eles falaram sobre alguns pontos. Por exemplo, a questão de um mercado de venda indevida, a questão da necessidade real de se fazer ou não a cambagem e a questão da realidade brasileira. Vamos supor, todos sabemos que, por exemplo, toda a alta diretoria das empresas alemãs, por exemplo, a Volkswagen, são alemãos, não são brasileiros que estão nos cargos mais altos. Então, quando eles fazem alguns carros, se você perguntar para esse tipo de pessoa, eles vão ter uma visão que não se encaixa no padrão brasileiro. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um carro que tem 100 mil km rodado. Se ele tiver com o alinhamento fora, a cambagem fora, se eu for seguir a teoria da fábrica, eu teria que pegar toda a suspensão do carro, arrancar o quadro, arrancar os amortecedores, caixa de direção, jogar tudo no lixo, indiferente da questão de tá bom ou não, colocar todas as peças novas, aí o carro volta a ter um parâmetro de fábrica, o que é ridículo. A nossa realidade brasileira não permite esse tipo de coisa, entendeu? Na teoria é tudo muito bonito, mas na prática essa não é a realidade do brasileiro. Então, por exemplo, eu tenho um amortecedor que ele vai rodar, vamos supor, 100 mil quilômetros, 60 mil, mas vamos supor que esse amortecedor ele rodasse 100 mil quilômetros, um puta de um amortecedor. Com 30 mil, por consequência de estradas ou do próprio desgaste natural do amortecedor, ele viesse a dar cambagem. Aí eu teria mais 70 mil para rodar com esse amortecedor. Aí eu vou jogar ele fora e vou colocar um novo, porque um cara que não é profissional, uma matéria que foi feita, ninguém perguntou para um profissional, um alinhador que tem anos de experiência, não. Foi perguntado por algumas pessoas, não estou questionando a autoridade, o conhecimento das pessoas, só estou falando que a forma como foi passado não é a realidade que nós temos aqui no país. Tá? Um amortecedor, vamos supor que dure em média de 60 mil quilômetros, com 30 mil ele deu uma deformidade, aí eu vou jogar o amortecedor fora e vou colocar um novo. Na teoria vai funcionar, vai ficar bom, mas essa não é a nossa realidade. Nós não podemos pegar uma peça que rodasse mais 30 mil quilômetros, 30 mil tem pessoas que levam 1 ano e meio para rodar. De vida útil de uma peça, vai jogar fora? Não. Se existe uma questão de trocar. A questão de estourar rolamento, essas coisas como eles falaram, é para quem não sabe trabalhar. Se você pegar um ajudante e mandar ele ciborgar, isso na funilaria é a mesma coisa. Então por que é feito funilaria se existe um ciborgue para torcer a carroceria e desamassar? Então, por exemplo, bateu, joga no lixo, compra um carro novo e anda. Mas as pessoas não fazem isso, elas reformam o carro. Elas desamassam e põem o carro para rodar, porque a realidade brasileira é uma coisa. Então nem sempre o que é passado pela fábrica é o fato da nossa realidade. Porque se a gente for seguir o parâmetro de fábrica, é o que? O carro perdeu a garantia 5 anos, ele só tem a obrigação no Brasil de vender peça por 10 anos. Então depois de 10 anos eles vão jogar o carro fora e você vai comprar um carro novo. Ou seja, não, seguindo esses padrões que eles falam, que é o ideal para a montadora, é o que? No máximo 10 anos para o carro é sucata, você comprou um carro novo. Mas essa não é a realidade dos brasileiros, entendeu? Eu acho que em poucos lugares do mundo essa realidade existe de fato. Existe países como Finlândia, Japão, talvez eles façam isso, mas não é a realidade que nós vivemos aqui. Então, por exemplo, se a ferramenta de cambagem foi feita por engenheiros, tem como se corrigir? Tem. Ah, mas qual é o melhor? Na teoria você coloca uma peça nova de fábrica, vai ficar melhor do que uma peça que foi arrumada, é fato. Mas isso é uma coisa, a questão de dizer que não existe alinhamento ou que não se faz é outra. Não tem nada a ver o que ele está falando. Qualquer profissional de alinhamento que você for falar, eles vão questionar o que foi falado. Ali que foi falado pessoas que não têm conhecimento de causa nesse sentido. Foi falado um outro ponto, a venda indevida de serviço. O que acontece hoje em dia? A empresa X ela faz uma parceria com o supermercado. Vamos supor um supermercado grande, eu não vou citar nomes. Mas todas as redes de supermercado grande no Brasil fazem isso. Vou dar um exemplo para você, eu vendo pneu pela internet ou até no mercado. Aí você tem uma oficina do lado, você vai lá nessa oficina e tem um acordo com o mercado, vamos supor. Se você comprar os 4 pneus, você ganha alinhamento e balanceamento e montagem grátis. As oficinas que se sujeitam a fazer isso, elas correm o risco de trabalhar de graça. Daí o que eles costumam fazer? Passar serviços, por exemplo. O carro ele vai ter que alinhar, montar e balancear de graça. A oficina precisa viver, precisa pagar funcionário. Então onde que eles entram com esse tipo de serviços indevidos? Então, por exemplo, tudo que é de graça você tem que desconfiar. Não que eles não trabalhem honesto, não que não exista o tipo de serviço, sim.
Mas na maioria das vezes, esse sistema de trabalho torna-se abusivo. Por quê? Porque o funcionário ele tem que cumprir uma meta, ele não tem um salário real, ele precisa fazer o salário dele, e o patrão vai forçar ele a fazer isso. Por quê? Porque ele está trabalhando de graça. Ele passou para o mercado que vai montar, balancear e alinhar de graça. Então o que o cara vai ganhar? O cara tem que ganhar nas outras coisas. Então onde que ele empurra esse tipo de serviço? Esse é um ponto. Agora daí, dizer que esse tipo de serviço não se faz e não existe, ou que é errado, não tem nada a ver. Entendeu? Aí foi passado por pessoas que não têm o conhecimento de causa, entendeu? Pode ser engenheiro, pode ser o que for. Se você não está trabalhando na área, você não tem essa capacidade. Vou dar um exemplo para você. Você pega um enfermeiro que tem 30 anos de hospital, já passou por diversos plantões, trabalhou com diversos tipos de médico. E você pega um cara que tem uma faculdade de medicina e chega hoje no hospital, ele não manja bosta nenhuma. Ele entende de papelzinho, de escrever, mas na prática não existe isso. E é por isso que hoje em dia na medicina você é obrigado pela lei brasileira a fazer o quê? Então hoje em dia a medicina faz o que? A residência. É uma espécie de estágio. O cara ele sai da faculdade, precisa fazer residência. Por que o cara, ele, por exemplo, ele não se forma e já vai operar um coração? Porque a realidade é diferente no papel. Quando esse pessoal da televisão fala, eles entendem dos paquímetros, dos negócios, porque eles falam, às vezes é um engenheiro, é alguma coisa, mas a realidade da vida é totalmente diferente. Entendeu? Se você pega um dono de oficina, você pega um tiozão, vai, ele tem 30 anos como dono de oficina. Você pegar um moleque que está começando agora, o cara que ele tem 30 anos de dono de oficina, ele tem um conhecimento, ele vai saber falar, vai saber diagnosticar pela palavra. Mas daqui a 3, 4 anos, o moleque que entrou, ele já vai saber mais do que ele. Se não fosse assim, ele não contrataria ninguém. O dono da oficina faria tudo sozinho, só contrataria ajudante, pagaria um salário mínimo para os ajudantes, passaria 2, 3 anos com o ajudante. Quando o ajudante começasse a se profissionalizar, ele mandava embora e pegava outro ajudante. Por quê? Porque o cara sabe de tudo, ele tem 30 anos de oficina, mas a realidade é diferente. Entendeu? Quem está todo dia no dia a dia vai pegando experiência. Tem uma coisa chamada noção, que só o tempo traz. É a experiência. O cara ele se torna um profissional não é quando ele sabe de tudo, é quando ele aprende a ter a noção. Por exemplo, o cara ele é mecânico de carro, mas ele se torna um profissional, ele não sabe de tudo. Mas se você der um barco para ele, ele vai saber que se ele soltar um parafuso, ele vai ter que apertar. Ele vai ter a noção de que, de quando ele desmontar, ele focar na ordem que ele está desmontando para ele saber montar. Então, mesmo se ele não souber explicar toda a teoria daquele barco, ele vai montar e desmontar o motor e vai funcionar normal, porque ele é um profissional, não porque ele sabe de tudo. Então, às vezes esse pessoal fala, mas não tem a realidade do que é trabalhar na rua, entendeu? Então, por exemplo, hoje eu já não atuo mais na área do alinhamento, mas quando eu vi aquilo, foi a maior besteira que eu já vi um ser humano falar. Como que alguém que já tem um contato na internet, como que uma Globo da vida fala uma besteira tão grande? Eles focaram pontos diferentes. Primeiramente, a questão da venda indevida de serviço pela consequência que eu falei de vocês, que é algumas empresas pegam alinhamento, balanceamento e montagem de graça dos mercados grandes ou de algumas redes de vendas pela internet. Por consequência, eles têm que vender. Então existe essa pressão sobre o profissional. Eu não trabalho dessa forma, não gosto. Mas tem pessoa que é pai de família, precisa trabalhar e acaba se sujeitando. Então tem esse lado negativo, que é a venda do serviço. Então o cara aí vai da índole, né? Por exemplo, tem médico que é safado. Tem aquele Abdel Maci, por exemplo. O cara era médico rico e fazia as coisas erradas com as mulheres. Existe político, filho de empresário, que não precisava roubar e roubou. Entendeu? E tem cara mendigo na rua que entrega uma carteira com dinheiro mesmo ele passando fome. Então a índole vai indiferente de profissão, classe social. Então você não pode falar que todo mundo faz isso. Todo mundo que vendeu uma cambagem está roubando. Não existe isso aí. É a maior besteira que foi falado. Outra coisa, como eu havia dito, existe a questão da necessidade de cada carro e outra, a necessidade do país. A nossa realidade não é desse jeito. Ah, eu compro um carro, o carro está com 30 mil quilômetros, apresenta uma cambagem, eu vou arrancar o amortecedor do cara e trocar, sendo que a própria fábrica fala que é para rodar com 60 mil? Não existe. Vou dar um exemplo básico para vocês do como essa realidade não se indica aqui no nosso país, no Brasil. Você compra um câmbio automático. Vou dar um exemplo básico, o i30. Você chega na concessionária da Toyota, da Hyundai, de várias marcas, eles falam o quê? Não é para trocar óleo de câmbio automático. Só que se você pegar qualquer profissional, ele vai falar, a partir de 30 mil quilômetros já está dando problema, o ideal é que você troque. Aí você fala, não, a fábrica falou que não, só que você está fadado a um determinado ponto, esse câmbio vai dar problema. Agora, se você fizer a troca no período, por exemplo, se você entrar em contato com a fabricante do câmbio, ela vai te passar uma coisa. Se você entrar em contato com a fabricante do carro, é diferente. Você está entendendo? Então, por exemplo, não é porque nada dura para sempre. Então, por exemplo, uma determinada marca ela vai falar o quê? Não troca o óleo desse câmbio automático. Mas se você sabe que se você trocar vai ter uma vida longa, a realidade do Brasil seria o quê? Fazer uma troca periódica e não deixar para sempre, porque vai estragar. O cara fala assim, trocou o amortecedor do carro, deu a diferença de cambagem, troca o amortecedor.
Não existe isso. Você ter feito o próprio exemplo da reportagem, R$ 140 que foi feito o alinhamento. Ou deveria ter sido feito e no caso daquele rapaz não foi, aparentemente não foi feito. Beleza. Se fosse um profissional direito, ele teria feito e teria resolvido. Agora quanto que é um par de amortecedor? Dependendo do carro, você vai pagar R$ 800. Então não tem lógica nesse negócio de você falar, deu problema, troca. Não. Tem coisas e tem coisas, entendeu? Vou dar um exemplo para você. Aqui no Brasil, todo mundo sabe que óleo sintético dá muita borra. Por quê? 10.000 quilômetros. Só que tem aquele detalhe que na prática seria 10.000 quilômetros ou um ano. A pessoa não troca de ano em ano, a pessoa vai trocar só com 10.000 quilômetros. Às vezes ele roda 2, 3 anos. Aí o que acontece? O cara ele tá com um óleo que teoricamente seria novo, mas que já tá velho pelo tempo. O cara tá rodando 2, 3 anos sem trocar porque não deu 10.000 quilômetros. Então tem coisas que você adapta à realidade do nosso país, entendeu? Se é um taxista, 3 meses deu 10 mil, ele troca, o motor dele vai estar bom. Aí você pega um pai de família que leva 10 anos para rodar 20.000 quilômetros, o motor dele estraga. E o do taxista com 1 milhão não estragou, por quê? Porque a realidade não é a mesma coisa da teoria. Uma coisa é o que o cara falou, na prática qual é o melhor? Sim, se a realidade financeira do Brasil fosse trocar, não precisava de mecânico, era só trocador de peça. O cara ele ia lá, pegava tudo novo, botava feito, eu falei, completou 100.000 quilômetros, o carro você pega quadro de suspensão, amortecedor, caixa de direção, joga tudo no lixo, põe tudo novo, fica bom. Mas essa não é a realidade da gente, entendeu? Então uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. A cambagem existe, ela deve ser feita sim, ela é algo que valoriza o seu carro, valoriza o seu bolso, economiza dinheiro, entendeu? E óbvio, feito eu falei, tem serviço e serviço. Naquele caso daquelas pessoas foi um serviço indevido que foi vendido. Mas não é a realidade do povo brasileiro, não é a realidade do serviço. Então eu espero que vocês tenham gostado. Curta o canal, compartilhe esse vídeo. Que logo logo nós teremos várias coisas. Valeu, galera.